começar a gravação. Boa noite. Hoje vamos conversar sobre o orixá Iroko, um dos menos conhecidos de todo o panteão africano. Eu vou ler para vocês um trecho do livro O Candomblé Bem Explicado, do Odé Quileue e da Vera de Oxaguian. Vamos estudar um pouquinho desse orixá, que não é referido pelo Pierre Verger, no seu livro clássico sobre os orixás, nem pelo Paicido de Oxum, nem por outros autores que eu consultei. Isto acontece, provavelmente, porque poucos babalorixás de Iroko vieram ao Brasil, né, durante o período do tráfico de escravos. Então, ele não é uma divindade tão conhecida, diferente de Nanã e de Omulu, que também são voduns, né, da etnia Fon, mas que são bem mais conhecidos, tanto na Umbanda quanto no Candomblé. Então, vamos ler um pouquinho sobre o que a Vera e o Odé escrevem a respeito. Iroko é o nome do vodum da nação Fon, que mora em uma árvore sagrada, que recebe o seu nome. É muito reverenciado e cultuado também pela nação Nagô-Vodum. Ligado ao tempo, é muito temido por todas as nações, pois é imprevisível e inconsequente, precisando ser constantemente controlado e vigiado, como se fosse possível controlar o tempo. Mas também não se sente preso a nenhuma delas, pois o seu ciclo é temporal. Filho de Nanã, é irmão de Oxumaré, Ieuá e Omulu, formando a família Gi, ou Ungi, da nação Fon. Como nós já comentamos em outras aulas, essas divindades da etnia Fon foram incorporadas depois ao panteão da etnia Queto, no processo de criação do candomblé e de outras religiões de matriz africana no Brasil. Atualmente, a árvore Iroko talvez só seja encontrada no continente africano, sobressaindo no centro da floresta pelo seu tamanho e longevidade, sendo árvore ímpar e de estilo portentoso. No Brasil, criaram-se assemelhações dela com outras de porte frondoso, geralmente da família das gameleiras, como a gameleira branca, o ficus e a figueira. Um breve parênteses, esta associação entre certas divindades e árvores é algo que nós encontramos em várias culturas. Na mitologia grega, por exemplo, nós temos as ramadríades, que habitam em árvores. No Japão, na religião shintoísta, existe a ideia de que tudo na natureza é habitado por deuses. Então, cada montanha, cada rio, cada lago, cada árvore tem o seu kami, né? Tem a sua divindade. Se em algum grupo étnico dos índios brasileiros houver também esta associação entre um deus e uma árvore, por favor, Edir, pode acrescentar para nós ampliarmos o nosso diálogo intercultural. A Edir é antropóloga. Muito bem.
Utilizam-se também a jaqueira, a mangueira, a cajazeira, a aroeira e outras árvores de grande altura e copa majestosa, que, após serem consagradas à divindade, são chamadas de árvore de Iroco e também árvore de Olorum. Mas Iroco não é a árvore, nem a árvore é divina. Somente ao receber o axé e a energia de Iroco, esta se tornará a morada e o local onde ele deverá ser reverenciado. A árvore ficus recebe o nome de árvore de Olorum, que é o Deus Supremo, pela capacidade de produzir raízes aéreas, que surgem de cima para baixo. Elas caem dos galhos e, no chão, procuram as árvores próximas, onde se enroscam, transformando-se em suas filiais. Por causa destas raízes, que vêm do céu, do alto, ao contrário das demais árvores, esta transforma Iroco na divindade que permeia a ligação pelo ar do Orum com o Aie. Assim como na mitologia escandinava, nós temos o arco-íris, que é aquela ponte entre o plano dos mortais e o plano dos deuses, né? Os Ases, liderados por Odin. E são muitas as semelhanças entre a mitologia nórdica e a mitologia iorubá. Por exemplo, os iorubás falam em 9 oruns, né? 9 mundos do plano espiritual. Do mesmo modo, na mitologia escandinava, nós temos os 9 mundos, que, aliás, são sustentados por uma árvore, a árvore Yggdrasil, né? A árvore dos mundos. E é sob essa árvore, à sombra dela, que os deuses escandinavos fazem as suas assembleias para a tomada de decisões. Pois bem, Iroco mora na árvore porque é do tempo, do espaço amplo, da liberdade, e prefere viver ao ar livre, na natureza. Ao mesmo tempo, gosta de viver perto de seu povo. Por isso, seu assentamento é feito quase sempre em uma gamela de madeira avermelhada e colocada aos pés de uma grande árvore, dentro do terreiro, para ser visto e reverenciado por todos. Assim como Exu e Ogum, também Iroco tem o seu assentamento fora do templo, né, numa área externa e aberta. É um Igbá permanentemente enfeitado com ojás brancos, tecido de morim, tecido de sua preferência, e marca registrada de seu caráter simples e de sua ligação com os orixás funfuns, ou seja, aqueles orixás da família de Oxalá, como Oxaguian e Oxalufã. Conforme os itãs, as histórias tradicionais, que foi embaixo de um pé de Iroco que o primeiro axexê foi realizado. Por ter sido o primeiro ritual ligado à morte, feito no seio da floresta, este só poderia ocorrer sob uma árvore sagrada, cujo patrono tivesse também ligação com a vida e com a morte, os dois extremos da existência. Uma pena que a Rosane
não pôde participar da aula de hoje, porque ela é estudiosa da mitologia celta. E na mitologia celta, a presença da árvore também é muito importante, inclusive na realização de rituais. Iroko possui grande respeito e cumplicidade com Ossan, o senhor das folhas. Ossan, eu já contei a história dele, era aquele orixá responsável pela guarda de todas as folhas sagradas utilizadas nos rituais. Ossan guardava todas essas folhas com ele, dentro de uma cabaça, e ele se recusava a distribuir essas folhas para os outros orixás. Em consequência disso, uma hora Yansan ficou brava, aí ela agitou uma ventania, esse vento levou embora a cabaça de Ossan, ela acabou caindo no chão da floresta, se espatifou, e as folhas sagradas voaram em todas as direções. Aí cada orixá foi correndo atrás de uma folha para garantir pelo menos uma folha para si. Depois, os orixás fizeram um acordo com Ossan. Ossan aceitava que cada orixá guardasse uma folha para si. No entanto, os segredos para despertar o axé de cada folha continuou mantido apenas por Ossan e pelos sacerdotes, pelos seus sacerdotes. Não basta simplesmente você chegar no jardim e colher determinada folha no dia e na hora que você quiser para preparar um banho ou qualquer outra coisa. As folhas têm que ser retiradas em determinado horário, geralmente à noite, em determinados dias da semana e, sobretudo, o axé das plantas é despertado por determinadas cantigas. Então, há todo um ritual, para se colher as ervas. E esse conhecimento permaneceu com Ossan e os seus sacerdotes. Bem, além de Ossan, Iroko possui uma ligação com Oxóssi, o dono das matas, e com Logunedé, divindade relacionada à mata e à magia. Inclusive, na semana que vem, nós conversaremos sobre Logunedé. E esses três orixás, Ossan, Oxóssi, Logunedé, ajudam Iroko e lhe devotam imenso afeto. O seu habitat o relaciona intrinsecamente com o elemento terra e impulsiona a sua união com os orixás da agricultura, entre eles Ogum, que é o orixá que rege os metais, e graças aos metais é possível se construir enxadas e outros instrumentos agrícolas, Okô e Oxaguian. Com Xangô tem excelente relacionamento, e Xangô é um orixá do elemento fogo, tendo cedido a este a madeira com que é confeccionado o seu assentamento. Embora tenha muita similaridade com a cor branca e com os orixás Funfun, Iroko se incute também na cor vermelha, que faz um elo entre ele, as poderosas Iamis, aquela fraternidade de orixás feiticeiras, e Oxum, a senhora do sangue menstrual e a maior representante destas. Uma das Oxuns, uma das qualidades de Oxum, faz parte dessa sociedade secreta
de orixás femininas, também chamadas de as mães feiticeiras. Esta ligação é promovida no seio da mata, onde as poderosas mães reinam juntamente com seus ícones, os pássaros, e precisam das grandes árvores para acolhê-los e servir-lhes de abrigo. Vocês devem se lembrar daquela história de Oxóssi, que conta que, em determinada ocasião, as Yamis estavam muito bravas e mandaram um pássaro gigante para atormentar os seres humanos. E vários caçadores foram recrutados para abater a ave e nenhum deles conseguiu. Apenas Oxóssi conseguiu abater a ave após oferecer um ebó, um sacrifício, seguindo os conselhos de Orunmilá, aquele orixá que é o regente do jogo de Búzios, ou jogo de Ifá. Muito bem. Porém, a Iabá preferida de Iroko é Iemanjá, a quem devota um carinho profundo e com quem tem grande afinidade. É para ela que Iroko se curva humildemente. Aliás, todos os orixás têm uma relação, de muito carinho, de devoção filial, em relação a Iemanjá, que é a mãe de todos os deuses, e indiretamente a mãe de todos os seres humanos. Bem, representante maior do poder ancestral masculino, Orixalá, um dos nomes de Oxalá, considera Iroko um de seus descendentes, pois ambos se ligam afetuosamente com as árvores. Inclusive, se vocês pesquisarem em fotografias do Pierre Verger e de outros fotógrafos que foram à África e registraram imagens dos rituais, é comum se oferecer laços brancos, ou tecidos brancos a determinadas árvores. Bem, seu principal cetro, de Oxalá, o Opachoró, que é aquele cajado em cuja ponta superior há 3 círculos concêntricos, e em cima desses 3 círculos uma pomba branca, faz a representação subjetiva de Iroko, pois este forneceu um galho de suas árvores para a confecção deste opá, deste cajado. O apoiador que ajuda Orixalá a se firmar e que se transformou em um cetro real. Esse Opachoró é, ao mesmo tempo, um cajado que auxilia o Xalufã, o Oxalá velho, a caminhar, porque ele já tem uma idade avançada, é corcunda. Então, para se firmar bem no chão, ele caminha utilizando essa bengala. Mas que também é um cetro real, um cetro mágico, e esses 3 círculos representam também 3 esferas do universo. Quase sempre nas mitologias em que se fala em 9 mundos, esses 9 mundos estão organizados em 3 círculos, sendo o 9 um múltiplo de 3. Assim, na Divina Comédia, por exemplo, nós temos o céu, o inferno e o purgatório. Porém, cada um desses círculos é dividido em 9 esferas. Então, há uma relação mítica e aritmética entre o número 3 e o número 9. Na mitologia védica, também se fala em 3 mundos, embora seja mais 3 dimensões, em que nós temos os reinos espirituais,
né, os reinos elevados, onde vivem os deuses, os semideuses e o absoluto, o plano inferior, onde estão os demônios, e o plano intermediário, onde estão os seres humanos e outras formas de vida. Muito bem. Em reverência e respeito ao Orixalá, demonstrando sua antiguidade e seu relacionamento com a ancestralidade, Iroko se veste de branco. O uso desta cor serve, inclusive, para aplacar e conter a impulsividade de Iroko e seu temperamento tempestuoso. No livro Os Nagô e a Morte, que é um livro excelente, que está na nossa bibliografia, Juana Eubem dos Santos relata que Iroko é o Oxaguiã do âmago da floresta, né? Sendo Oxaguiã aquele Oxalá jovem. A Sônia está entrando na conversa. É guerreiro e também pertence aos elementos ar e terra e ao movimento, tal como Oxaguiã, o mais jovem dos Oxalás. Bem-vinda, Sônia. Oxaguiã vive fora das matas, então Iroko o representa e é o símbolo deste orixá e de seu panteão no seio da floresta, justamente por fazer essa ligação entre o céu e a terra. Muito bem. Estas são algumas características de Iroko, um dos orixás mais misteriosos, e ainda faltam, na minha opinião, estudos em mais profundidade a respeito dele. Eu tenho uma biblioteca que não é pequena, né, dedicada às religiões de matriz africana, e conforme eu disse a vocês, né, no início da aula, há poucas referências sobre Iroko. Provavelmente porque poucos babalorixás de Iroko chegaram ao Brasil. Bem, antes de lermos as histórias tradicionais, vamos ouvir alguns poemas, até porque eles serão poucos, sendo Iroko um orixá tão desconhecido, pouquíssimos, né, poetas brasileiros escreveram sobre ele. Que eu saiba, eu mesmo, no meu livro Marabô ou Batalá, e talvez o Jorge. Não sei se deu tempo dele acabar o poema. Deu sim. Que ótimo. Então, teremos pelo menos 2 poemas para Iroko. Então, vou começar lendo o meu, depois o Jorge lerá o dele. Iroko. Iroko e só é menor do que a casca de ervilha. Iroko e só é maior do que a sombra do sol. Iroko e só é mais sutil do que a curva do vento. Iroko e só é mais espesso do que o pelo da jumenta. Iroko e só move a mão esquerda e o deserto vira mar. Iroko e só move a mão direita e o mar vira deserto. Iroko e só o que veio primeiro, antes do rio e da estrela. Iroko e só o que veio primeiro, antes da lua e da gazela. Iroko e só, senhor do tempo que nunca começa. Iroko e só, senhor do tempo que nunca termina. Iroko e só, Exó, Iroko Kisilé. Muito bem. Na primeira estrofe, nas 2 primeiras estrofes, né, do poema, eu faço um diálogo intertextual
com os Upanishads da Índia. Eu escrevo no início: Iroco e só é menor do que a casca de ervilha. Iroco e só é maior do que a sombra do sol. Aqui é um diálogo com um trecho do Isopanishad, um dos mais importantes textos védicos, onde é dito que Brahman é maior do que o maior e menor do que o menor. É aquele que está dentro de tudo e fora de tudo. E várias outras afirmações, né, paradoxais. Então, eu quis fazer essa brincadeira intertextual. Jorge, por favor. Boa noite a todos. Eu realmente é muito complicado, tem muito pouca coisa sobre Iroco, né? Eu fui mais um pouco, que eu achei interessante, foi a comparação dele com o Inquice Tempo, que foi curtido em Angola, no Congo. Então, ele é o Inquice Tempo. Então, isso para mim foi muito importante, que fez uma ligação muito interessante, que depois eu espero conversar com o senhor. Então, o poema é a energia que mora dentro da árvore. Árvore que os orixás desceram à terra, toda matéria viva, toda a criação, irmana os 4 elementos da natureza. Iroco é tempo, espaço, liberdade. Árvore que faz da floresta seu trono, passeia pelas 4 estações, sol e chuva, casamento de viúva. Iroco é que transmite a calma. Árvores altas, obras-primas, andeja pelos 4 pontos cardeais. Tempo, clima, homem mortifica. Iroco, de Olorum, raízes que vêm do alto. Árvore de corpo polido, interior rugoso, trindade divina, serpente, árvore e mar. Ora está em Exu, ora está em Oxalá. Iroco é energia dentro da árvore. Árvore que vive mais de 200 anos não se pode rodear com as mãos. Morada dos orixás, seio da natureza, Iroco é o Oxaguian do âmago da floresta. Excelente poema, Jorge. E sem Por querer favor. tem aula aí. Oi? Tem a ver com a aula, totalmente. Estava escutando, estava identificando, achei muito legal. Ótimo. Sincronicidade. Por favor, apresente-o numa das próximas oficinas, ou na sexta-feira, ou na terça que vem, que é um excelente poema. Seria muito bacana discuti-lo com a turma. Muito bem. Vamos ler agora algumas histórias tradicionais ou itãs de Iroco, no livro Mitologia dos Orixás, né, do Reginaldo Prandi. O Natal está chegando. Quem não tem esse livro, né, peça para o Papai Noel ou para a Mamãe Noel, vulgo cartão de crédito, porque é um presentão. Vale muito a pena. Então, vamos lá. Iroco castiga a mãe que não lhe dá o filho prometido. No começo dos tempos, a primeira árvore plantada foi Iroco. E aqui nós podemos pensar, né, na Gênese bíblica. Que ótimo. Sim, Edir, você publicou no grupo, né, dos orixás no WhatsApp. Agora, claro, vocês podem acessar o PDF sem problemas, mas para aqueles que, como eu, têm o fetichismo, né, do livro de papel, é um presentão. Bem, mas voltando à história. No começo dos tempos, a primeira árvore plantada foi Iroco. E claro que podemos fazer aqui um paralelo com o relato do livro do Gênesis, né, no paraíso, onde estão Adão e Eva, e aquelas 2 árvores, né,
a árvore da imortalidade e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Embora o conteúdo religioso seja diferente, é interessante que nos dois relatos há uma árvore no início da criação, ou até duas, né? No caso do relato bíblico. Bem, Iroko foi a primeira de todas as árvores, mais antiga que o mogno, o pé de obi e o algodoeiro. Na mais velha das árvores de Iroko morava seu espírito. E o espírito de Iroko era capaz de muitas mágicas e magias. A árvore é muito relacionada, né, em várias tradições ancestrais, com a magia, né, com a liturgia cerimonial. À noite, saía com uma tocha na mão, assustando os caçadores. Quando não tinha o que fazer, brincava com as pedras que guardava nos ocos de seu tronco. Fazia muitas mágicas para o bem e para o mal. Todos temiam Iroko e seus poderes, e quem o olhasse de frente enlouquecia até a morte. Essa também é uma convenção em várias mitologias. A Edir escreve aqui que nos índios Bacairi também há uma árvore semelhante, que é o jatobá. Depois que eu ler essa história, Edir, se você quiser falar sobre o jatobá, né, por favor. Mas vamos prosseguir. Lembrando que, na mitologia grega, por exemplo, quando uma das amantes de Zeus pede a ele que se apresente em todo o seu esplendor e glória, Zeus, muito a contragosto, atendeu ao pedido da amante e ela foi fulminada pelo esplendor de Zeus. Essa é uma convenção, né, em várias doutrinas religiosas, em várias tradições, de que é impossível olhar diretamente para a divindade, ou você será fulminado. Mesmo nas incorporações, né, nas giras de Umbanda, nos rituais de Candomblé, quando um orixá incorpora no médium, é uma milésima parte da ponta superior de um fio de cabelo da energia desse orixá que ingressa no corpo do médium. Caso contrário, ele não resistiria a tamanha presença energética. Mas seguiremos com a história. Numa certa época, nenhuma das mulheres da aldeia engravidava. Já não havia crianças pequenas no povoado e todos estavam desesperados, o que lembra um pouco aquela história de Oxum, que lança uma praga e, por essa praga, as mulheres não engravidaram mais pelo fato de ela não ser convidada para as reuniões, né, para as assembleias dos orixás. E apenas quando ela foi convidada que as crianças voltaram a nascer. Retomando. Foi então que as mulheres tiveram a ideia de recorrer aos mágicos poderes de Iroko. Juntaram-se em círculo ao redor da árvore sagrada, tendo o cuidado de manter as costas voltadas para o tronco. Não ousavam olhar para a grande planta face a face, pois os que olhavam Iroko de frente enlouqueciam ou morriam. Suplicaram a Iroko, pediram a ele que lhes desse filhos. Ele quis logo saber o que teria em troca. As mulheres eram, em sua maioria, esposas de lavradores, e prometeram a Iroko milho, inhame, frutas, cabritos e carneiros.
Cada uma prometia o que o marido tinha para dar. Uma das suplicantes, chamada Olurumbi, era a mulher de um entalhador, e seu marido não tinha nada daquilo para oferecer. Olurumbi não sabia o que fazer e, no desespero, prometeu dar a Iroko o primeiro filho que tivesse. Essa história de oferecer o primogênito, né, não começou na Bíblia, nem acabou nela. Em vários relatos, nós também temos essa ideia arquetípica. 9 meses depois, a aldeia alegrou-se com o choro de muitos recém-nascidos. As jovens mães, felizes e gratas, foram levar a Iroko suas prendas. Em torno de Iroko, depositaram suas oferendas. Assim, Iroko recebeu milho, inhame, frutas, cabritos, carneiros. Olurumbi contou toda a história ao marido, mas não pôde cumprir a sua promessa. Essa é uma outra ideia recorrente em várias mitologias, a da promessa, que é impossível de ser cumprida, e as consequências disso. No dia da oferenda, Olurumbi ficou de longe, segurando nos braços trêmulos, temerosa, o filhinho tão querido. E o tempo passou. Olurumbi mantinha a criança longe da árvore, e assim o menino crescia forte e sadio. Mas um belo dia passava Olurumbi pelas imediações de Iroko. Entretida que estava, vindo do mercado, quando no meio da estrada, bem na sua frente, saltou o temível espírito da árvore. A apavorada mulher do entalhador disse a Iroko, a apavorada mulher do entalhador disse Iroko, tu me prometeste o menino e não cumpriste a palavra dada. Transformo-te, então, num pássaro, para que vivas sempre aprisionada em minha copa. E transformou Olurumbi num pássaro, e ele voou para a copa de Iroko, para ali viver para sempre. Olurumbi nunca voltou para casa. O entalhador a procurou em vão por toda parte. Ele mantinha o menino em casa, longe de todos. Mas os que passavam perto da árvore ouviam sempre um pássaro cantar, uma estranha cantiga sobre oferenda feita a Iroko. Até que um dia, quando o artesão se aproximou dali, ele próprio escutou o tal pássaro, que cantava assim: uma prometeu milho e deu o milho. Outra prometeu inhame e trouxe inhames. Uma prometeu frutas e entregou as frutas. Outra deu o cabrito e outra o carneiro, sempre conforme a promessa que foi feita. Só quem prometeu a criança não cumpriu o prometido. Ouvindo o relato de uma história que julgava esquecida, o marido de Olurumbi entendeu tudo imediatamente. Sim, só podia ser Olurumbi enfeitiçada por Iroko. Ele tinha que salvar sua mulher. Mas como se amava tanto seu pequeno filho? Ele pensou e teve uma grande ideia. Foi à floresta, escolheu o mais belo lenho de Iroko, levou-o para casa e começou a entalhar. De madeira entalhada, fez uma cópia do rebento.
um mais perfeito boneco que jamais havia esculpido. Fez o boneco com os doces traços do filho, sempre alegre, sempre sorridente. Depois poliu e pintou o boneco com esmero, preparando-o com a água perfumada das ervas sagradas. Vestiu a figura de pau com as melhores roupas do menino e a enfeitou com ricas joias de família e raros adornos. Quando pronto, ele levou o menino de pau a Iroko e o depositou aos pés da árvore sagrada. Iroko gostou muito do presente. Era o menino que ele tanto esperava. E o menino sorria sempre, uma imutável expressão de alegria. Iroko apreciou sobremaneira o fato de que o garoto jamais se assustava quando seus olhos se cruzavam. Terror, nem lhe dava as costas com medo de olhar de frente. Iroko ficou feliz. Embalando a criança, seu pequeno menino de pau batia ritmadamente com os pés no solo e cantava animadamente. Tendo sido paga, enfim, a velha promessa, Iroko devolveu a Olorumbi a forma de mulher. Aliviada e feliz, ela voltou para casa, voltou para o marido artesão e para o filho, já crescido e, enfim, livre da promessa. Alguns dias depois, os três levaram para Iroko muitas oferendas. Levaram ebós de milho, inhame, frutas, cabritos e carneiros. Laços de tecido de estampas coloridas para adornar o tronco da árvore. Eram presentes oferecidos por todos os membros da aldeia, felizes e contentes com o retorno de Olorumbi. Até hoje, todos levam oferendas a Iroko, porque Iroko dá o que os devotos pedem, e todos dão para Iroko o prometido. Na minha leitura, é claro que a Iroko sabia muito bem que se tratava de uma trapaça, mas ele teve compaixão, né, pela família de Olorumbi e ele aceitou aquele boneco de madeira como um presente válido, inclusive porque o boneco representava as feições do menino. E, novamente, fazendo um paralelo, né, com outras culturas, os bonecos guardam uma relação não apenas de semelhança, mas espiritual, com aqueles que representam. Talvez vocês já tenham visto em cerimônias hindus, né, védicas, os sacrifícios que são oferecidos para as imagens das deidades no templo. A imagem de Krishna, por exemplo, com Radharani, né, sua companheira, essas estátuas são vestidas, né, com roupas luxuosas, recebem grinaldas de flores, oferendas de água, né, de alimentos, de incenso. E na cultura védica, acredita-se que a imagem, uma escultura, uma pintura, uma ilustração de Krishna, é como se fosse uma encarnação de Krishna e não tivesse nenhuma diferença em relação à forma, ao nome, aos atributos, à personalidade, à energia, né, da divindade. Então, a representação pictórica seria mesmo uma encarnação divina. Em outras culturas, né, por exemplo, no Vodou, né, do Haiti, todo mundo já viu filmes, claro que sempre muito caricaturais, né, e deturpando bastante a história, mas mostram aqueles bonequinhos, né,
que você espeta alfinetes, aí acontece alguma coisa com a pessoa. Nós precisamos, com urgência, trazer para o Brasil, né, um sacerdote de vodú, para ele fazer um boneco do Bolsonaro. Mas isso já é uma outra história. Enfim, essa relação, né, entre o boneco e o ser humano ou o ser divino é algo que existe em várias culturas. Bem, vamos ler mais uma história. Aí eu passo a palavra para Edir, né, falar um pouquinho sobre os Bacairi, e então encerramos. Gostou da ideia, né, Jeane? Então, difícil vai ser conseguir uma mecha de cabelo do Bozo, né? Alguma coisa assim, unha raspada, enfim, alguma coisa pessoal dele, né, para colocar no boneco. Aí a gente começa espetando as agulhas, vai ser divertido. Mas, enfim. Iroko ajuda a feiticeira a vingar o filho morto. Iroko era um homem bonito e forte e tinha duas irmãs. Uma delas era Agé, a feiticeira. A outra era Ogiboi, que era uma mulher comum. Agé era feiticeira, Ogiboi não. Iroko e suas duas irmãs vieram juntos do Orum para habitar no Aie. Saíram do mundo espiritual para habitar o mundo dos homens. Iroko foi morar numa frondosa árvore e suas irmãs em casas comuns. Ogiboi teve 10 filhos e Agé teve só um passarinho. Um dia, quando Ogiboi teve que se ausentar, deixou os 10 filhos sob a guarda de Agé. Ela cuidou muito bem das crianças até a volta da irmã. Mais tarde, quando Agé teve também que viajar, deixou o filho pássaro com Ogiboi. Foi então que os filhos de Ogiboi pediram à mãe que queriam comer um passarinho. Ela lhes ofereceu uma galinha, mas eles, de olhos no primo, recusaram. Gritavam de fome, queriam comer, mas tinha que ser um pássaro. Assim como na árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva comem da maçã, só que aqui é um passarinho. Sempre tem um alimento proibido. A mãe foi então à floresta caçar passarinhos, que seus filhos insistiam em comer. Na ausência da mãe, os filhos de Ogiboi mataram, cozinharam e comeram o filho de Agé. Quando Agé voltou e se deu conta da tragédia, partiu desesperada à procura de Iroko. Iroko a recebeu em sua árvore, onde mora até hoje. E de lá, Iroko vingou Agé, lançando golpes sobre os filhos de Ogiboi. Desesperada com a perda de metade de seus filhos, e para evitar a morte dos demais, Ogiboi ofereceu sacrifícios para o irmão Iroko. Deu-lhe um cabrito e outras coisas, e mais um cabrito para Exu, já que Exu sempre come primeiro. Iroko aceitou o sacrifício e poupou os demais filhos. Ogiboi é a mãe de todas as mulheres comuns, mulheres que não são feiticeiras, mulheres que sempre perdem filhos, para aplacar a cólera de Agé e de suas filhas feiticeiras. Iroko mora na Gameleira Branca e trata de oferecer a sua justiça na disputa entre as feiticeiras e as mulheres comuns. Muito bem. Após lermos essas histórias, por favor, Edir, fale um pouco para nós, né, sobre a lenda do Jatobá, né,
conforme os índios Bacairi, quem sabe não fazemos uma possível, né, comparação intercultural. Então, não é propriamente uma lenda. Faz parte dos mitos fundadores, né, da sociedade, da cultura e da gente Bacairi, né? E, segundo eles contam nos mitos de origem, né, na origem das origens, porque eles são vários, o pensamento mítico é cíclico, e eles têm vários ciclos, o tempo é cíclico, né? Então, no início dos inícios, eu sempre falo início dos inícios por causa disso, porque sempre reinicia, porque o pensamento mítico é cíclico. Eles viveriam todos embaixo de uma árvore de jatobá, assim, na beira do rio, uma árvore que teria um oco imenso por baixo, e é um tempo da escuridão, que eles falam, da indefinição, que eles não eram nem gente, nem bicho, né? E se alimentavam de folhas que ficavam embaixo dessa árvore. Também tem essa característica das árvores falarem e terem dons, e dos animais serem gente e gente ser animal, numa coisa meio misturada, né? Então, é debaixo de uma árvore e de uma forma muito híbrida. Eles tinham o nariz do tucano, eles tinham um rabo do lobo, eles tinham unhas de tamanduá, e não tinha noite nem dia, tudo era muito confuso, né? É que eles saem debaixo dessa árvore e vão explorar o mundo. Então, só a partir de então que eles passam a ser orientados, surgem os demiurgos e terminam transportando, a gente diz, a natureza para a cultura, né? Por exemplo, todo o processo de transformação está também nas andanças desses demiurgos, criação de rios, né? A própria transformação do corpo, né? Quando eles jogam, passam por processo de transformação, jogam o nariz para cima, o tucano pega, joga os pés que eram unidos, o pato pega, a ariranha pega. Então, o que eu acho interessante disso tudo é que não há uma ruptura entre natureza e cultura, porque a gente sempre pensa isso de uma maneira dicotômica, né? Natureza e cultura. Estruturalistas gostam de pensar em dicotomia, né? E não é processual, é dinâmico, é transformador, né? E sempre há elementos da natureza que estão intrinsecamente associados à própria cultura, né? A rede pertencia ao veado, o sono pertencia ao lagarto, né? O sono foi tirado da pálpebra do lagarto. Aí esticaram ele e falaram, aí você vai sair pelo campo aí para viver a sua vida. Então, eu acho que a principal lição que a gente pode tirar de todas as mitologias, né, de sociedades não ocidentais, sejam africanas, ameríndias e tal, é um outro paradigma de pensamento. Então, o jatobá é considerado um ancestral. Ele é ancestral. Tem que ser respeitado, tratado e reverenciado como um ancestral primordial, atávico, lá do começo, né? Então, o que me encanta nesse processo todo, que eu acho que a gente tem o exercício maior que se tem por fazer, é exatamente romper com essa visão linear de tempo, romper com essa dicotomia natureza-cultura, né? Em que, no caso dos orixás, por exemplo, né? Eles não são separados do outro, né? Eles são parte integrante
são dialeticamente relacionados à vida, e a vida a eles, né? A vida depende dessa relação. Eu acho que isso é uma leitura de uma ecologia humana fantástica, né? É mais ou menos isso que eu tenho a dizer na minha visão geral das coisas, né? O que eu aprendi, não nas miudezas de cada mito, mas no sistema de pensamento, né? É exatamente esse exercício de ruptura que a gente tem que fazer para poder mergulhar nesse universo das entidades, que são entidades tutoras de diversos elementos da natureza, sendo que nós somos parte disso tudo, desse cíclico, né? Desse ciclo de vida e de energia, né? É isso que eu tinha para dizer. É um pensamento mais amplo. Muito obrigado, Edir. Muito interessante o que você disse. E aqui a gente pode fazer uma comparação entre Iroko, o jatobá, a árvore Yggdrasil, né, dos vikings, a árvore da Cabala, né, a árvore do Antigo Testamento, como sendo essa peça fundamental dos mitos de criação. Em todas essas culturas, a árvore está lá, né, no início de tudo. E a árvore faz essa ligação, né, entre o Orum e o Aie, o plano espiritual e o plano terrestre. As árvores falam, né, com os seres humanos, elas têm poderes mágicos, elas fornecem o alimento. De um modo mais simplista, talvez, podemos dizer que a árvore simboliza a vida, né? Para resumirmos em uma única palavra. E no caso de Iroko, esse conceito se amplia, né? Abarcando o tempo e o espaço. Enfim, esses orixás menos conhecidos, eu acho que são os mais fascinantes, justamente porque são os mais antigos, provavelmente, né? Perdeu-se muita coisa, e eles guardam, né, muitos significados, né, que cabe a nós decifrar conforme as nossas possibilidades. E aqui ficamos por aqui, meus queridos. Eu ouvi direto da fonte, né, dos velhos xamãs, que já morreram todos, que os mestres são mortos. E é engraçado que hoje em dia os Baqueiri pedem para eu contar para eles, né? Porque eles não tiveram oportunidade de ouvir aqueles grandes sábios, né? E aí você entra nessa coisa da intromissão, desse viver nosso na vida deles, a própria escola, né, que retira os índios da sua verdadeira escola, que é feito por esses mestres, né, para aprender a ler e escrever, e eles terminam tomando consciência de que não aprenderam já com 40 anos. As rupturas que a relação de dominação traz, as rupturas de estruturas de pensamento, né? Sem dúvida. É bem lá no fundo isso, né? É triste. Você teve esse privilégio, Edir, de ouvir esses mitos, né, da boca dos pajés, e agora tem essa responsabilidade, né, de retransmitir os mitos aos descendentes, né, desses pajés. Muito bem, meus caros. Daqui a menos de 20 minutos começa a aula de Dante, então eu vou encerrar por aqui, e na semana que vem conversaremos sobre Logunedé. Então, agradeço a todos pela presença, boa noite e até a semana que vem.